Vamos movimentar nossa reportagem de novo, gente. 1 em cada 3 candidatos não recebeu nenhum recurso dos partidos para fazer campanha eleitoral nesse ano. O levantamento foi feito com base nos dados parciais das prestações de contas apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Quem está com a gente com todas as informações ao vivo é a Bruna Osterman. Oi, Bruna, bem-vinda, boa tarde. Oi, Roberta, boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos acompanha. É isso aí, das 29.555 candidaturas, 9.445 não tiveram acesso a nenhum recurso do fundão eleitoral, ou seja, 32% dos candidatos registrados. De acordo com especialistas, essa distribuição dos recursos de campanha privilegia os puxadores de votos. São aqueles candidatos aí mais antigos que estão tentando a reeleição e acaba deixando de lado os novatos. Mas por que privilegia esses puxadores de voto? Porque esses puxadores de voto são aquelas pessoas que são candidatos a deputado federal ou estadual, e o nome já diz, né? Puxam os votos, e como eles recebem um grande número de votos de muitos eleitores, acabam puxando também mais deputados para a Câmara ou para as assembleias estaduais. E no caso dos deputados federais, ainda é importante ressaltar que quanto mais deputado federal, maior vai ser a fatia a que aquele partido então vai ter acesso do fundão nas próximas eleições. Então tem esse adendo além disso. Entre quem busca uma vaga, gente, meu cabelo tá voando aqui, entre quem busca uma vaga à Câmara dos Deputados esse ano e que recebeu o maior valor do fundão eleitoral está Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo. Ela é candidata à reeleição e recebeu R$ 3.221.072. Ela que foi a segunda mais votada dos deputados federais de São Paulo na última eleição, com mais de 1 milhão de votos. O PSDB, no entanto, deixou de repassar verbas para 27% dos outros candidatos. É com vocês. Obrigado, Osterman. E entidades do movimento negro e coletivos de mulheres realizaram um ato na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para denunciar fraudes ao fundo eleitoral, na medida em que candidaturas negras em diversos partidos não possuíram ou tiveram acesso ao financiamento de suas campanhas através do fundo eleitoral, como prevê a lei, inclusive. Mas quem tem informações completas sobre isso vai comentar agora, e é um tema importante, é o Leandro Rezende. Sidney, foi um ato realizado lá na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por várias entidades do movimento negro, alguns coletivos de mulheres, representantes de alguns partidos, candidatas que foram ao Tribunal Regional Eleitoral denunciar a situação de que aquelas regras, que foram alteradas na Câmara, pelo Congresso, para tentar aumentar a participação negra e feminina no Congresso Nacional pelos partidos, uma obrigatoriedade de destinação de uma parte dos recursos do fundo partidário a essas candidaturas, isso não está sendo cumprido. Uma série de entidades do movimento negro teve lá no TRE e tem um registro que eu acho que é importante de fazer, que é o do pedido que essas entidades fizeram lá. Eles pedem um fundo específico para candidaturas negras, multas para os partidos que descumprirem a norma, transparência na investigação de mau uso desse fundo eleitoral, uma carta de compromisso dos partidos, uma regulamentação melhor sobre esse tema. Foi divulgado também um manifesto que cita, entre outros pontos, o fato de a reforma eleitoral ter sido aprovada no Congresso no ano passado para justamente incentivar a eleição de mulheres e de negros para a Câmara dos Deputados, e que a ausência de financiamento de candidaturas negras e a declaração falsa aprofunda o que eles chamam de processo de subalternização e domesticação imposto pelo racismo estrutural. E isso rompe as hipóteses de construção de uma autonomia e de uma participação maior de negros e mulheres nos espaços de poder, algo que a gente sempre discute aqui no Visão CNN e que hoje já teve esse movimento aí de algumas entidades, vou trazer aqui só algumas para a gente citar, mas de algumas entidades que estiveram lá no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para poder questionar isso e convocar mesmo, chamar a atenção disso. Quem foi o responsável por arregimentar essas pessoas? Eu até estava conversando aqui com o Sidney fora do ar, uma pessoa muito conhecida aqui do Rio de Janeiro, professor de História Comparada, Babalaô Ivanir dos Santos. Ele organizou esse movimento hoje, que
contou com a participação de alguns partidos políticos, a Educafro, que é uma organização voltada à promoção da educação para a juventude negra, algumas outras entidades também, como a CEAP, a Frente Favela Brasil, coletivos que foram lá denunciar essa situação no TRE do Rio. Isso é importante para a gente ficar atentos. A gente fala tanto sobre a necessidade de termos mais diversidade na política, Uribe, mas não adianta fingir que está fazendo, né? E aí, o que a gente tem visto bastante, Soraya Tronic do União Brasil, por exemplo, reclamou bastante que não recebeu muitos recursos de campanha. E lembrando, a gente está falando do União Brasil, o tio Patinhas do Congresso Nacional, que recebeu quase 1 bilhão de fundo eleitoral e fundo partidário. Então, o que a gente tem observado na campanha deste ano é que muitos dos partidos políticos acabam dando recursos para aqueles candidatos que eles consideram mais competitivos, que é quem já tem cadeira no Congresso Nacional. Então, a mudança, a renovação acaba não acontecendo. A grande previsão que se há no Congresso Nacional, sobretudo de lideranças do Bloco do Centrão, que já são um pouco mais calibrados, já conhecem bastante a realidade eleitoral brasileira, é de que você deve ter um dos maiores índices de manutenção de parlamentares no Congresso Nacional. É um cenário bastante triste, porque o Congresso Nacional não representa a sociedade. Nós temos um número muito pequeno de mulheres e negros, que hoje são a maioria da população brasileira. Se a gente for ver a estrutura partidária dos partidos, também pouquíssimas mulheres como dirigentes partidárias ou nos grandes cargos das cúpulas dos partidos. E aí o que acontece? O status quo. O poder se retroalimenta e retroalimenta dirigentes partidários e candidatos à presidência da República que são homens e brancos.